Olá pessoal, então no vídeo de hoje queria dar uma ênfase então à equação de Weyl. Se vocês lembrarem do último vídeo, né, para quem não assistiu, acho interessante assisti-lo antes deste, para quem se interessa pelo tema metabolismo energético e particularmente a calorimetria indireta. A equação de Weyl então é uma equação usada no método de calorimetria indireta, principalmente para medir a taxa de metabolismo e repouso, né? Mas de forma geral ele mede o dispêndio energético através de dados coletados, né, pelo calorímetro, pelo analisador metabólico, dados de gases, né, de VO2, volume de oxigênio consumido, e de gás carbônico produzido, liberado. Então a equação de Weyl simplificada, né, ela é o fator 3.9 vezes o VO2 mais o fator 1.1 vezes VCO2. E ela completa então, inclui também um fator de correção aqui, que relaciona então a oxidação de proteínas. Então ela diminui um fator, né, para diminuir o erro. Então essa parte seria uma parte não proteica para obtenção do dispêndio energético, né, e aqui um fator relacionado à correção para oxidação de proteínas. Então eu gostaria de conversar um pouco sobre essa equação, como é que ela foi deduzida. De fato, me baseei no artigo original do Weyl, né, de 1949, no The Journal of Physiology, onde então, com o título, né, Novos Métodos para calcular então a taxa metabólica, com uma referência especial ao metabolismo de proteínas. Então o Weyl aqui desenvolveu a sua equação lá em 73 anos atrás, que até hoje é usada então em calorimetria indireta. Então é uma equação que está instalada, está incorporada nos programas dos calorímetros indiretos, né, dos analisadores metabólicos. Então quando você lá mede VO2 e VCO2 nas condições adequadas, né, por exemplo, para medir a taxa de metabolismo em repouso, que eu discuti no último vídeo. Então quando você faz isso e ao final você tem ali o dado de quantas quilocalorias ao dia esse indivíduo consumiria em repouso, né? Então isso é produzido a partir da equação de Weyl colocada no programa. Então até hoje é o método mais usado então para a determinação principalmente da taxa de metabolismo e repouso. Vejamos aqui então como é que Weyl deduziu isso. Weyl então ele tem a primeira premissa, a premissa matemática inicial de Weyl é que para o consumo de 1 litro de oxigênio, para a oxidação de 1 litro de oxigênio, esse oxigênio então ele vai ser consumido, parte dele a partir da oxidação de carboidratos, que ele chama de X. Então X é o volume de O2 consumido relativo à oxidação de carboidratos, Y é o volume de O2 consumido relativo à oxidação de proteínas e Z relativo à oxidação de lipídios. A soma disso então, desses consumos de O2 relativos a carboidratos, proteínas e lipídios, ele tem como premissa, né, dará o valor de 1 litro de O2. Muito bem, a partir disso então, ele toma como base alguns dados já obtidos na época, que até essa tabela é retirada do artigo de Weyl. Ele coloca as referências aqui, então você tem aqui uma tabela, onde, como foi dito, né, o volume de O2 metabolizado para 1 litro de oxigênio, né, relativo a carboidratos será X, proteína será Y e gorduras será Z. E ele pega dados então de coeficiente respiratório para carboidratos, que é igual a 1, né, lembrando que o coeficiente respiratório é
o VCO2 dividido pelo VO2. Então, como nós sabemos, carboidratos, para carboidratos, quando se consome um certo volume de oxigênio, se produz o mesmo volume de CO2, então o coeficiente, a relação entre os dois é igual a 1. Para proteínas é 0,802, mais exatamente, para gorduras 0,7 ou 0,718. Aqui ele também coloca, que ele vai usar mais tarde, esses dados. Ele coloca também quantas quilocalorias por litro de O2 é produzido quando oxidamos só carboidratos, só proteínas e só gorduras, né? Então, colocar as referências aqui, mas nesse momento eu quero, para desenvolver a equação 2, né, Weyer usou os valores de coeficiente respiratório. Então, coeficiente respiratório, o VCO2 dividido pelo VO2, essa relação, portanto, o VCO2, o volume de oxigênio produzido, seria igual ao coeficiente respiratório vezes o volume de O2 consumido. Então, a equação 2, que Weyer quer determinar R, e R é o CO2 produzidos a partir da oxidação de cada um desses substratos, carboidratos, proteínas e lipídios. Então, Weyer diz que R é igual a X, né? X é o volume de O2 consumido para carboidratos. Já que o coeficiente respiratório, né, para carboidratos é 1, então o volume desse CO2 produzido para carboidratos é igual ao próprio volume de O2, então é igual a X. Então ele coloca que R é igual a X, R é igual a X mais, agora nós temos a fração relacionada a proteínas e relacionada aos lipídios. Então, R vai ser X mais 0,802, que é o coeficiente respiratório de proteínas, né, vezes o consumo de O2, né, o VO2 relacionado a proteínas, mais 0,718, que é o coeficiente respiratório para gorduras, vezes o oxigênio consumido relativo à oxidação de gorduras. Então, o CO2 produzido, né, para 1 litro de O2, né, independente da mistura aqui, será então igual a X mais 0,802Y mais 0,718Z. Então aqui Weyer chega à segunda equação. Bom, como é que ele dá continuidade então ao seu raciocínio para chegar lá ao final à equação, né, para a determinação do dispêndio energético? Vejamos a seguir então. Bom, nessa etapa, Weyer desenvolve a equação 3, utilizando então dados da tabela aqui relacionados ao gasto calórico por litro de O2 relativos a carboidratos, que é 5,047 quilocalorias por litro de O2, proteínas 4,463 e gorduras 4,735 quilocalorias por litro de O2 para oxidação de gorduras. Na equação 3, então, ele vai iniciar a determinação de K. K, na verdade, é o que nós queremos, a própria equação dele determina o que ele chama de K, que são as quilocalorias liberadas, ou seja, o dispêndio energético, né? Então, ele diz que o dispêndio energético total será o consumo de oxigênio para carboidratos vezes a quantidade calórica liberada para 1 litro de O2, né? Então, se aqui fosse 1 litro, nós teríamos o próprio valor aqui. Então, para qualquer volume de O2 aqui consumido para carboidratos, né, a caloria liberada para carboidratos será 5,047 vezes o volume, o VO2, consumido para carboidratos, mais
4,463, né, que é a caloria liberada para 1 litro de oxigênio para proteínas, vezes o volume de O2 consumido em relação às proteínas, e mais 4,735, né, vezes o volume de O2 consumido para oxidação de lipídios. Então, nesse momento, ele inicia então a determinação do gasto calórico, simplesmente multiplicando, né, essas parcelas aqui, multiplicando o volume de oxigênio vezes a quantidade calórica produzida para 1 litro de O2. Ok? Vamos então à próxima equação, tá, que ele vai determinar, a equação 4 e a equação 5. Ele utiliza um método de substituição para ir eliminando então algumas dessas variáveis e ir limpando a nossa equação K, na verdade. Essa equação K que nós vamos chegar ao final na equação de Weyer, né, do consumo, aquela equação que foi mostrada inicialmente. Então aqui eu repeti as equações para a gente estar olhando elas, né, e ele vai pegar essa equação 1 aqui e vai isolar x, né? Ele vai dizer que x é igual a 1 menos y menos e. Isolou x, né, dessa equação. E vai substituir x tanto na equação 2, né, que é para a produção de CO2, vai substituir x aqui, como também vai substituir x na equação 3, né, vai substituir x aqui na equação para determinação do dispêndio energético. Então, substituir aqui x, né, onde R vai ficar igual àquele termo, 1 menos y menos e, né, mais o restante da equação aqui, substituir o x. E aqui embaixo, mesma coisa, né, substituir esse x, onde K vai ser 5,047 vezes aquele termo ali, né, e o resto da equação mantém igual. Então, nesse momento, ele diminui então a variável x dessas equações. Então, resolvendo isso, ele vai... Então, aqui você pode fazer uma soma, né, entre menos 1y, com esse termo aqui, mais 0,802y, e também menos 1z, né, mais 0,718. Então, ele chega à equação 4, onde R, que é a produção de CO2, né, a partir de 1 litro de O2, é igual a 1 menos 0,198 y menos 0,282z. E K, também pelo mesmo método, né, ele observa que aqui ele vai resolver multiplicando, então 5,047, né, os termos aqui em azul, vai multiplicar eles, e vai chegar a esses termos aqui, onde ele pode então somar aqui o y, né, o menos 5,047y com mais 4,463y, e o z aqui também pode somar esses dois termos que contém z, e chega então a equação 5. Observe que nós já não temos mais x nessa equação de gasto calórico, onde K é igual a 5,047 menos 0,584 vezes y menos 0,312 vezes z. Ok? Então ele está eliminando aí algumas variáveis para simplificar a equação. Vamos adiante. Muito bem, aqui eu deixei as equações 4 e 5 para a gente ver o desenvolvimento a partir daqui. Então, ele vai isolar z da equação 4 e substituir o termo de z aqui, que ele isolou, os termos relativos a z que ele isolou, na equação 5, a fim de eliminar também z da equação de gasto calórico, né, equação de determinação de K. Então, isola-se z aqui, né, passando esses termos para o outro lado, mudando o sinal, né, onde nós vamos ficar com R menos 1 mais 0,198y, e nós passamos aqui o 0,282 dividindo, multiplicamos por menos 1,
para deixar positivo Z, mudar o sinal de todo o conjunto, né? E nós temos então que Z é igual a menos R dividido por 0,282 mais 1 dividido por 0,282 menos, né, trocou o sinal aqui, menos 0,702y. Esse 0,702 vem da divisão entre 0,198 dividido por 0,282. Nós temos então menos 0,702y. Vai pegar esses termos aqui que equivalem a z e vai substituir aqui na equação 5. Então em azul aqui está substituindo z, né? Desenvolve aqui a álgebra. Então nós temos aqui multiplicando esse fator aqui, menos 0,312 por todos eles, né? Nós vamos chegar então a esse novo termo, né? Então aqui nós temos aqui o 0,312 menos 0,312, vai ficar mais aqui porque aqui é menos, né? Também divide por 0,282, nós vamos ter 1,106 vezes R mais, menos, desculpa, né? Menos com mais aqui, menos, divide aqui 0,312 por 0,282, vai ficar menos 1,106, mais, né, menos com menos aqui, multiplica o 0,312 por 0,702y, nós vamos ficar mais 0,219y. Portanto, Weyer vai chegar a uma nova equação, equação 6, simplificada, que já tem a cara da equação de Weyer. Se vocês olharem lá no início, né, nós temos esse fator aqui, 3,9, né, arredondado aqui, né, ele está aqui, ó, ele está somando aqui, né, o 5047 com menos 1,106, chega a 3,941. Né, e lá na equação inicial nós temos arredondado 3,9 vezes VO2. De fato, esse primeiro termo, né, ele refere-se então à obtenção de energia, né, o gasto, a caloria relativo a 1 litro de O2. Né? Se multiplicarmos por 1 aqui ele se mantém, mas para qualquer valor de O2, né, nós poderíamos simplesmente multiplicar ele pelo VO2. Mas, né, soma aqui o 1,106, na verdade ele está sozinho aqui, não precisa somar com nada, mais 1,106R, o R lembrando que é o VCO2, é o CO2 produzido, menos 0,365Y, que é o fator de correção para proteínas, né? Aqui ele faz essa soma, 0,584Y, mais 0,219Y. Então aqui já nós temos a cara da equação de Weyer, onde essas primeiras parcelas aqui, esses primeiros termos referem-se à obtenção calórica para a fração não proteica e aqui a correção para proteínas. Ok? Vejamos então aqui, ó, né? Aqui está a equação 6, onde K é a quantidade calórica total liberada a partir de 1 litro de O2. O 3941, né, 941 é o fator de correção relativo ao consumo de 1 litro de O2. Por isso que eu disse que para qualquer valor de O2 basta multiplicarmos aqui pelo VO2. Mas já que a equação está sendo as equações estão sendo desenvolvidas com a premissa inicial para 1 litro de O2, então esse aqui o O2 não existe, né? Foi eliminado, mas para qualquer VO2 basta multiplicarmos esse fator pelo VO2. O 1,106 é o fator de correção para a produção de CO2, o R é o próprio volume produzido de CO2, né? Que na equação lá que nós mostramos, aqui nós multiplicamos 1,1, né, arredondando aqui, vezes VO2. Né? O menos 365,365 é o fator de correção relativo ao O2 devido à oxidação de proteínas, e o Y é o volume de O2 consumido relativo à oxidação de proteínas. Então, portanto, esses primeiros termos aqui referem-se ao gasto calórico não proteico para 1 litro de O2. E esse aqui é o
o termo relativo então à correção, né, do gasto calórico devido à proteína. Ok? Se nós então multiplicarmos, aqui arredondando, né, 3,9, multiplicarmos pelo VO2, nós podemos achar, a partir desta equação aqui, a taxa metabólica para qualquer volume de O2 consumido, né? Então, aqui nós já temos então a equação de Weyer a partir dessa equação 6, onde a taxa metabólica é igual a 3,9, arredondando, vezes VO2, mais 1,1, arredondando aqui, vezes R, ou seja, VCO2, menos a correção relativa à proteína. Vamos falar um pouquinho aí sobre essa correção aqui, até porque normalmente as equações que estão lá no calorímetro, a equação de Weyer, ela não consta essa correção de proteína, mas vamos ver como é que Weyer raciocina então em relação a essa produção de proteína, como é que ela poderia ser obtida, então, caso fosse necessário. Porque de fato Weyer vai dizer que essa correção de proteína ela é insignificante para quando nós temos uma fração de consumo de oxidação de proteínas normal, né? Essa fração do total, então, essa fração normalmente é em torno de 12 a 13% do consumo da produção calórica total. Normalmente essa fração, em sujeitos normais, né, sem alterações patológicas que aumentem oxidação de proteínas, mas normalmente então essa fração de gasto calórico, de obtenção calórica para proteínas é em torno de 12, é 1/8 do total, né? 12,3%. E nesse sentido, Weyer diz que quando nós temos essa fração de consumo de proteínas para obtenção de energia, desprezar esse fator de correção aqui vai refletir num erro de 1%, de até 1%. Então nós podemos negligenciar essa correção de proteína. Por isso que nos analisadores metabólicos, né, nós só temos essa parte aqui não proteica. Porque, de fato, se for necessário determinar essa correção de proteínas, né, que é, lá na equação 6, né, é menos 0,365y, daí nós poderíamos ver, coloca que se poderia fazer a seguinte situação, e isso é possível, né, desde que se meça a quantidade de nitrogênio liberado na forma de ureia na urina, né? Porque nós temos que lembrar sempre que, ao contrário de carboidratos e lipídios, onde o produto, a partir da oxidação total desses substratos, é CO2 e água, né? Nas proteínas nós temos, então, além de CO2, nós temos também nitrogênio na forma de ureia, que é eliminado pela urina. Então nós teríamos que medir também esse nitrogênio na urina. Então, lembrando que Y aqui é o volume de O2 consumido relativo à oxidação de proteínas. E se sabe, né, Weyer já sabia disso, aqui ele inclusive coloca a referência, né, de uma década antes, que 1 grama de nitrogênio urinário, né, na forma de ureia liberado, demandou então o consumo de 5,941 litros de O2. Assim, a gente pode dizer, né, substituindo Y aqui, que é o volume consumido de O2 para proteínas, né, se 1 grama de nitrogênio demanda 5,9 litros de O2, então substituindo Y aqui, que é o consumo de O2, nós teríamos aqui o 0,365 vezes 5,941, isso vai ser o equivalente a 2,17 quilocalorias por grama de nitrogênio urinário. Portanto, né, para corrigir isso, se for necessário, né, se o consumo de proteína não estiver dentro daquela fração normal, de 12, 13%, estiver muito acima disso, então seria necessário fazer urina de 24 horas, medir a quantidade total de gramas de nitrogênio, a partir da eliminação de ureia,
e multiplicar, né, por esse valor aqui, 2,17 quilocalorias para cada grama de nitrogênio eliminado. Então, nós acrescentando esse termo na equação, nós teríamos que a taxa metabólica seria 3,9 vezes VO2 mais 1,1 vezes VCO2 menos a correção relativa a proteínas, que seria 2,17, esse valor aqui, vezes a quantidade de gramas eliminada ao longo do tempo, ao longo do dia, né, relativo então à oxidação de proteínas. Mas como é que Weyer, né, que ele chega a essa conclusão de que isso pode ser eliminado, que vai gerar um erro de em torno de 1% se a gente só considerar a parte não proteica aqui da equação, né? Até porque determinar a quantidade de nitrogênio liberado exige operacionalmente métodos, né, mais complicados, né, que necessitaria então a internação do paciente, a coleta de urina em 24 horas e exames laboratoriais para isso. Então, medindo apenas VO2 e VCO2 e usando apenas essa fração, essa parte da equação, Weyer diz que isso causaria um erro de em torno de 1%, considerando uma utilização, uma fração de obtenção de energia normal, né, considerada normal a partir de proteínas, que é em torno de 12 a 13%. Vejamos como é que ele racionaliza isso. Bom, aqui eu deixo a equação 6, né? Destacando aqui o nosso termo de correção para proteínas, onde Y é o volume consumido relativo à oxidação das proteínas, né, que vai corrigir a parte não proteica da equação. E Weyer diz que P é a fração de gasto calórico devido à oxidação de proteínas. A fração, então, da obtenção de energia total relativa a proteínas. Aquele 1/8, 12% que eu tinha falado antes, né, que normalmente as pessoas, os seres humanos em geral, utilizam de proteínas ao longo do dia para a obtenção de energia. Portanto, se a gente olhar aqui da nossa tabelinha, a tabelinha do artigo, né, que particularmente aqui relacionada à quantidade calórica por litro de O2 para a oxidação de proteínas, que é esse valor aqui, 4,463 quilocalorias por litro de O2, então Weyer chegou à seguinte estratégia, lá, e fez a seguinte relação. Se 1 litro de O2 consumido para proteínas, né, libera 4,463 quilocalorias, então Y litro de O2, o nosso Y aqui, vai consumir então P vezes K, onde P é a fração relacionada à proteína, um percentual, né, que seria então naqueles 12,5%, 12,3%, seria 0,123, vezes K, e K é o produto aqui, é o valor, né, produzido particularmente pela parte não proteica da equação, né, o valor total liberado de energia. Então, o valor total vezes a fração relacionada à proteína seria, né, então equivalente a Y litro de O2 consumido. Portanto, fazendo essa relação, nós temos que Y vai ser igual a PK dividido por 460,463. Então, isto Weyer diz que é Y, né? E então substituiu o Y na equação por esse termo aqui. Então, nós ficamos com a equação de K é 3,941 mais 1,106 vezes R menos, né, 0,365 vezes, substituindo Y aqui por esse termo, PK dividido por 4,463, fazendo essa divisãozinha aqui para simplificar mais, nós teríamos então
né, que o fator de correção ficaria menos 0,082 vezes PK, substituindo, portanto, Y aqui. Mas observem aqui o beco, né, que chegou. A fração de proteica está multiplicando o valor total, e o valor total é a própria equação, esse K aqui. Particularmente, né, já que esse aqui é um fator de correção, particularmente em relação à parte não proteica, isso aqui estaria corrigindo, mas está usando o próprio valor obtido na equação. Então, Weyer chega à seguinte estratégia para a gente substituir esse K aqui, retirar esse K daqui, né? Então, ele considera aqui, né, que o K é o valor total obtido aqui, particularmente pelo gasto não proteico, que será corrigido por esse termo. Então, né, já que esse aqui é o valor de K, ele diz que K é igual a essa parte não proteica, dividido pelo inteiro, que é o próprio valor aqui obtido, mais a correção de 0,082 vezes P. Assim, né, nós teríamos então uma subtração do valor total aqui relativo à correção devido ao consumo, né, à oxidação de proteínas, né? Muito inteligente esse raciocínio aqui de Weyer, né? Então ele a partir disso ele diz então, né, P é a fração de gasto calórico, né, relacionado à oxidação de proteínas. Como foi falado, P ele coloca no artigo, né, nos seres humanos em geral é 1/8 do gasto calórico total. Então ele dá um valor de P igual a 0,123, ou seja, 12,3% do valor total. E fazendo então essa substituição por esse valor aqui, ele chega à conclusão de que para esse P, ou qualquer coisa abaixo dele, nós vamos ter uma dedução, né? A dedução desse valor vai ser até 1%. Para esse valor 1% de P, né? Mas para valores menores que esse, vai ser menos que 1%. Portanto, é uma desprezar, né, essa correção proteica para situações normais, não patológicas, onde há um consumo maior de proteínas, por exemplo, onde há um aumento significativo da gliconeogênese, né, e da oxidação de aminoácidos. Então, desprezar o metabolismo proteico nessas condições, o erro será desprezível. Vamos então desprezar aqui a correção relativa a proteínas e vamos exemplificar então a obtenção da taxa metabólica de um indivíduo e comparar, né, comparar o valor obtido sem a correção e com a correção para ver se efetivamente isso bate com as conclusões de Weyer, né? Obviamente vai bater, né? Esperamos. Então aqui está a nossa equação, né, de Weyer com a parte não proteica, onde nós vamos medir aqui a taxa de metabolismo e repouso de uma pessoa em condições adequadas, né? Então para 24 horas, onde a taxa de metabolismo e repouso será 3,9 vezes o VO2, sempre em litros, né? Mais 1,1 vezes o VCO2, vezes, vamos multiplicar por 1440 aqui, que é o número de minutos num dia, para ter então, né? Já que aqui o VO2 e o VCO2 é por minuto, vamos multiplicar para ter em 24 horas. Então pegamos aqui um exemplo. Esse mesmo exemplo eu citei no vídeo anterior, né? Então foi medido aqui o VO2 e VCO2 em condições adequadas para a aferição da taxa de metabolismo e repouso, né? Que é uma situação de jejum de 12 horas, em ambiente climatizado, tranquilo, né? Onde a pessoa está no maior tranquilidade possível para realmente refletir basicamente a taxa
basal, né? O metabolismo basal, o gasto energético basal. Então aqui foi medido de uma mulher de 41 anos, com peso de 97,4 quilos, MC aqui já caracterizando uma obesidade de grau 2, né, 36,7 kg por metro quadrado, e nós medimos então ao longo de 30 minutos, fizemos uma média, né, para termos aqui o VO2 e VCO2 por minuto. Então, ao longo desse tempo, 30 minutos, fizemos aqui uma média onde nós tivemos então o VO2 de 238,6 kcal por minuto e o VCO2 de 181,4 kcal por minuto. Só para a gente verificar aqui o coeficiente respiratório, fazendo a divisão então do VCO2 por VO2, nós temos então o coeficiente respiratório de 0,76. Realmente isso reflete alguém que está em jejum de 12 horas, uma situação está entre o coeficiente respiratório proteico e lipídico aqui. Então, substituindo aqui os nossos valores aqui de VO2 e VCO2 na equação, nós teríamos então que a taxa de metabolismo e repouso é 3,9 vezes 0,2386, que é em litros, então, aqui o consumo por minuto de O2, mais 1,1 vezes 0,1814, vezes aqui 1440. Isso deu então 1627,3 kcal por 24 horas. Agora, usando ali a equação 7, né, onde Weyer tenta demonstrar ali a insignificância, né, dessa correção para quando nós temos um P de 0,123. Então, aqui usando o valor dado, né, a partir da equação aqui da parte não proteica, né, o valor obtido que nós tivemos aqui de 1627,3 kcal por 24 horas, nós vamos substituir aqui por essa parte não proteica da equação, esse valor que nós obtivemos aqui, e vamos dividir pela correção, que é o inteiro, né, mais 0,082 vezes P, que a gente vai considerar então o P de 12,3%, 0,123. Isso deu 1611,1 kcal. A diferença, né, usando o fator de correção para quando não foi usado, de fato foi em torno de 1%, foi de 16,2 kcal. Bom, por fim, então, só queria dizer que essa equação feita 73 anos atrás, ela é ainda extremamente útil, usamos para quem trabalha com metabolismo, né? Usa ela de forma muito frequente e ela está instalada nos programas aí de equipamentos que medem o metabolismo, particularmente o metabolismo basal, né? O metabolismo em repouso. Feito, então era isso por hoje. Um grande abraço, até a próxima.